Bom dia, boa tarde ou boa noite na paz do Senhor, amém? Eu não sei a qual horário você vai estar vendo esse vídeo, mas eu vim hoje aqui meditar a respeito dos dízimos e ofertas. Ontem eu estava conversando com meu esposo e entramos em uma discussão saudável referente a isso, né? A essa parte da Bíblia. Fica lá em Malaquias 3:10, que diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O dízimo, gente, é uma obrigação nossa, né, dos cristãos. Por quê? É a menor parte. Deus pede de volta a menor parte do que Ele nos dá, porque tudo o que temos aqui pertence ao Senhor, desde o fôlego de vida até os bens que nós temos, né? Tudo é um empréstimo, eu costumo dizer dessa forma, e eu enxergo o dízimo dessa forma. Às vezes olhamos para a menor parte como se ela fosse fazer uma enorme falta. Muitos não dizimam porque eles param para calcular e acham que aquela menor parte vai fazer falta e ele não vai conseguir honrar com seus compromissos. Né? Eu já ouvi de muitas pessoas, inclusive eu já pensei dessa forma, né? Mas não. Quando você dizima, o que sobra para você, o que é seu, a sua parte, é a maior parte. Você só devolve o quê? 10%. Que é a parte do Senhor, e você fica com a maior parte. E essa parte rende de tal forma que como eu poderia dizer, não dá para explicar, né? Eu estava conversando com meu esposo no início desse ano, referente a essa multiplicação. Eu trabalho com artesanato, com saboaria, e a nossa renda vinha exclusivamente das minhas produções, né? Meu esposo ficava na parte das entregas, buscar entradas, comprar material, e eu ficava na parte da produção, finalização do material, as vendas com o cliente, os contatos, essas coisas. E eu parei para calcular, eu achei que eu teria feito mais de uns 3 mil entre janeiro e março, né? Entre o início desse ano. E quando eu parei para calcular, que eu fui ver quanto eu tinha feito, falei, meu Deus, como eu posso estar vivendo, mantendo a casa, né? Eu tenho um bebê, ele usa fralda, e as contas todas em dia, só com isso, em 3 meses. Eu tinha feito R$ 1.087. Vocês têm noção do que é sobreviver, viver 3 meses com todas as contas em dias, comendo o que você quer, bem, com R$ 1.087? Não tem explicação, isso é coisa de Deus, né? A minha conta de luz vem aqui em torno de 160 a 180, porque nós temos ar-condicionado, a minha saboaria depende da energia, né? Eu pago R$ 50 de internet, minha conta de água vem de 70, porque aqui nós pagamos 2 contas. E fralda, fruta, merenda, alimento. Então, hoje em dia, uma pessoa que sobrevive com um salário mínimo poderia dizer que seria impossível, mas não é. Eu sou dizimista, meu esposo é dizimista, e o Senhor, Ele realmente multiplica. Ele derrama bênçãos, Ele envia providência, Ele envia socorro no momento exato que você precisa. Basta que você seja fiel a Ele, não somente nos dízimos e ofertas, mas em tudo. No momento em que você entrega a sua vida ao Senhor, que você entrega nas mãos dEle todos os seus planos, seus sonhos e desejos, e pede que seja feita a vontade dEle, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então não existe vontade melhor para acontecer na sua vida. A sua não chega não se compara ao que Deus tem para nós. Mas então, vamos voltar aos dízimos e ofertas. Então, aí aqui também mais à frente,
nós podemos observar que o povo questiona a Deus referente àqueles que não servem crescerem de tal modo, né, sem dizimar ou sem servir a Deus. E aqui o Senhor nos mostra: ora pois, eu vou ler aqui em Malaquias 3:15. Não, vou começar do 13. Aqui fala sobre a diferença entre o justo e o perverso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu volto aqui novamente no versículo 10, que o Senhor fala que devemos prová-lo se ele não abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Aqui nós podemos ver que tem muitas pessoas que param para analisar essa parte e acham que bênçãos sem medidas do Senhor é transformá-los em ricos, em todos os dias terem dinheiro na mão, né? E aqui o Senhor nos mostra que não. Ele nos tem como particular tesouro, e no grande dia nós vamos poder ver a diferença entre aqueles que servem e os que não servem. Eu ouvi de uma pessoa que ela dizia assim, que alguém tinha questionado referente aos dízimos e que isso era uma lavagem cerebral que as igrejas usavam para os seus servos, né, para os membros, e que eles poderiam observar que essa questão, essa parte, né, das bênçãos sem medidas não acontece. Aí a pessoa virou para mim e falou assim: realmente não acontece. Olha só, ontem eu fui na igreja, devolvi o meu dízimo. Hoje, anteontem no caso, ontem e hoje eu trabalhei e fiz menos do que eu fiz no primeiro dia em que eu devolvi o dízimo. Então essa pessoa tá certa. Falei: certo, mas você devolveu o seu dízimo com alegria, por obediência, ou você devolveu esperando um retorno? E essa pessoa me respondeu: não, eu devolvi porque o Senhor diz que Ele vai derramar bênçãos sem medidas. Então esses 2 dias após eu ter devolvido o dízimo, teria que ser realmente como Ele fala. Não está escrito aí na Bíblia? Eu falei: sim, está escrito na Bíblia. Mas está escrito também que devemos dar com alegria, não esperando algo de volta, não esperando um retorno. Eu perguntei a essa pessoa se ele estava com fome, devendo, se faltava algo em sua casa. E essa pessoa me respondeu que não. Então, gente, essa é a resposta. Deus não promete que iremos ficar ricos financeiramente, mas Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Está lá em Mateus. Ele fala que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Não devemos nos preocupar com o amanhã. Não devemos nos preocupar com as vestes, com o que comer, com o que vestir. Nada, porque Ele supre. E eu sou prova viva disso. Ele supre todas as necessidades. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Ele não mente. A palavra dele é verdadeira, nós servimos um Deus vivo. E aqui Ele nos promete
que veremos a diferença no final, né? Lá nós podemos ver que, aqui ó, no 3, capítulo 3 de Malaquias, versículo 18, o Senhor fala: então vereis outra vez porque nós já vimos antes a diferença. Nossa vida é abençoada, nós temos livramentos, o Senhor tem suprido as necessidades, tem nos guardado, tem nos dado direção em momentos difíceis, né? Agora a gente passando por essa pandemia, e podemos ver o cuidado de Deus para com os nossos, para nós, para a nossa família. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Ele todos os dias, ao amanhecer e ao deitar, porque Ele tem suprido, Ele tem nos guardado. Gente, eu tenho um mês sem fazer encomenda, eu tenho um mês sem fazer um sabonete, sabe? E Deus tem suprido todas as necessidades. O Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos guardado, tem provido desde os pagamentos das contas até o alimento. Então eu vejo aqui o cumprimento da promessa do Senhor nas nossas vidas, na nossa família, não só na minha casa, mas na casa de minha mãe, na família, né, da minha mãe, que eu sou casada, tenho a minha casa agora e eu vejo a casa dela lá. Deus guardando. Por quê? Porque eu sou fiel, porque a minha família é fiel, entendeu? Então, aqui o Senhor fala que nós somos para Ele um particular tesouro, e naquele dia que Ele preparou, vai nos poupar como um filho que serve. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês, referente ao dízimo. Gente, nós nos apegamos muito a bens materiais, a valores, e esperamos muito de Deus referente a essa área, né? Financeiro. Nós queremos crescer, nós queremos enriquecer. O Senhor fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. Antes dessa promessa de Malaquias, tem muitas outras, e também tem muitas ordenanças também. Então, para que isso venha a se cumprir na sua vida, leia o que tem antes, né? O que Deus pede que você faça antes de você orar ou questionar a Deus, perguntando por quê, né? Pergunte a Deus o que Ele quer que você faça, o que Ele quer de você, o que você pode fazer pelo seu próximo. Tanta gente sofrendo aí, e muitas pessoas se preocupam somente consigo, né? Com o seu eu. Mas essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Estamos passando um momento que serve para reflexão. Estão todos em casa, ao menos a maioria está em casa. Aproveite esse tempo livre que você tem para refletir, para orar, para buscar, para saber de Deus o que Ele quer de você, o que você tem que fazer, né? O que o Senhor quer que você faça. Leia mais a palavra. O Senhor fala conosco através dela. Ele vai te dar direção, sabedoria, vai te confortar nesse momento difícil, né? Se você teve alguma perda, se você perdeu algum ente querido nesse momento, então só o Senhor pode preencher o vazio que fica, só o Senhor pode dar sabedoria, discernimento, só o Senhor pode todas as coisas. Nós somos falhos, fracos, pecadores, mas o Senhor é quem nos fortalece a cada amanhecer. O Senhor é quem permite que venhamos dormir e acordar. É o Senhor quem nos guarda de todo mal, nos dá o livramento. E no próximo vídeo eu vou trazer um pouco do meu testemunho, né? Por muito tempo eu relutei em falar porque eu tinha vergonha, mas hoje eu entendo que tudo é para a honra e glória do Senhor. E Ele precisa ser glorificado na minha vida, né? Assim como também na sua. Então, fica essa mensagem aqui para você. Deus abençoe, que o Senhor te livre a sua família e te dê sabedoria nesse momento difícil, para passar por esse momento difícil e buscar Ele. É o segredo. Não tem nada além disso, né? O segredo do sucesso é orar, é buscar o Senhor,
em todo momento. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até o próximo.